Bom dia, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar da palavra do Senhor. Hoje nós vamos para Marcos 3, versículo 31. A família de Jesus. Diz assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E eles lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, o que nós aprendemos aqui nessa palavra? Nós aprendemos com essa palavra que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que ele não tem mãe, que ele não tem irmão. Ele está olhando ao redor dele e está cheio, e ele vê que ali está todas as pessoas que querem adorar ele, que querem ouvir ele falar, estão ali reunidos. Enquanto a mãe dele e os irmãos dele estão lá fora. Aí ele pergunta: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Todos que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, esses são minha mãe, esses são meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? Porque nós que praticamos a palavra de Deus, nós que vamos à igreja, nós que estamos ali, as pessoas do mundo, todos são filhos do Senhor. E nós como igreja, nós se tratamos de irmãos. Por quê? Porque nós estamos todos no mesmo caminho. Nós estamos ali, todos nós com a mesma espiritualidade. De quê? De orar, de bendizer, glorificar e louvar ao Senhor. Então somos todos irmãos naquele momento. Então foi por isso que Deus falou: todos esses que estão aqui são minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs. Às vezes eu já vi pessoas dizer, até Jesus disse que não tinha mãe nem irmã. Não, Jesus não falou eu não tenho mãe nem irmã. Ele diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Que todos os que estão aqui ouvindo a minha palavra são meus irmãos, minha mãe e minhas irmãs. Ele não disse para ninguém que ele não tinha mãe. Então, se eles estavam lá fora, porque como diz o Evangelho, ele nunca é bem-vindo na sua casa. Ele nunca é querido no seio da sua família. Todos os dias tem uma coisa para dizer, porque quando você fala de Deus para um da sua família, um diz só quer ser santo. Quem era tu? O que tu fazia? Agora tu virou santo, foi? Então é isso que a gente escuta. Quando a gente fala da palavra de Deus para uma pessoa lá fora, a pessoa agradece. A pessoa diz assim: estou feliz porque você passou essa palavra para mim. Eu estava tão aflito e na sua palavra, na palavra que você falou, no que você disse, o meu coração se sentiu aliviado. Mas dentro da sua casa é difícil. É difícil você, um irmão seu, uma mãe, chegar para você e dizer: ô meu filho, que palavra bonita. É difícil. Muitas vezes diz assim: não quer mais viver em casa não, só quer viver agora na igreja, não faz mais nada dentro de casa, só faz para o pastor. Não sabe eles que nós estamos que nem Maria, nos pés do Senhor. Essas pessoas são Marta que diz: Senhor, não te preocupas que Maria me deixe trabalhando sozinha e fique aí contigo? E Deus responde: ó, Marta, Marta, por que andas tão distraídas? Porque se preocupa tanto com os afazeres, enquanto a Maria escolheu a melhor parte. Então, quando nós se reúne no nome do Senhor, quando nós estamos na igreja, na casa do Senhor, a igreja ali toda reunida, nós estamos na presença do Senhor. Nós deixamos tudo para trás. Ali nós não estamos lembrando do que nós ainda vamos fazer quando chegar em casa. Se for de manhã, nós vamos fazer almoço. Se for de noite, nós ainda vamos fazer janta. Ainda vamos ter que passar uma pilha de roupa.
nós vamos ter que deixar tudo isso para lá, porque quando nós estamos nos pés do Senhor, quando nós estamos falando do Senhor para as pessoas, tudo fica para trás. E tudo está perfeito. Por quê? Porque Deus vai dar o refrigério de nós chegar em casa. Não é porque quando chegar em casa, aquela roupa que eu deixei para passar está passada, a comida que eu deixei para fazer está pronta. Não. Mas Deus vai te dar um descendimento, Deus vai te dar uma força, e quando tu chega em casa, dentro de 1 hora, 2 horas, tu já tem feito tudo já está pronto. Por quê? Porque antes de tu chegar na tua casa, Deus já mandou os anjos dele para ali. Deus já mandou preparar a tua mesa. Então é isso que nós temos que ver. Não é que Deus não tenha mãe, que Deus não tem irmãos. Deus tinha mãe adotiva e irmãos adotivos, porque Maria teve outros filhos, que era irmão de Jesus adotivo, porque Jesus realmente ele teve pai, mas não teve mãe. Ele teve pai, porque o pai dele é Deus, é o Espírito Santo, é o pai dele. Então ele foi gerado em Maria, na barriga de Maria ele foi gerado, no ventre de Maria ele foi gerado, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então a mãe dele, Maria, é mãe do Senhor, sim, adotiva. Ela não é a mãe dele, a mãe materna dele ali, que teve ele do ventre dela com o marido dela. Ela teve com o marido dela outros filhos, com José ela teve outros vários filhos, mas de Jesus ela só teve um filho, que Deus concebeu ela como virgem, trazer Jesus ao mundo. Ninguém tinha tocado em Maria. Maria era uma pessoa virgem, uma moça pura. Então, por que Deus procurou Maria? Porque o Espírito Santo, Deus mandou o anjo procurar Maria. Porque Maria era pura. Maria tinha o coração para Deus. Maria tinha um coração aberto. Maria não tinha maldade. Por isso que Deus procurou Maria. Assim somos nós. Se nós também não tiver maldade, se o nosso coração estiver puro, se o nosso coração estiver aberto, estiver quebrantado na presença do Senhor, tudo na nossa vida dá certo. Agora, se nós estamos com a boca suja, as mãos sujas e o coração entrevado de pecados, de maldades, como é que Jesus vai chegar num coração desse? Ele pode até tentar, mas com a santidade que ele tem, não dá para ele entrar ali naquele meio. Então é por isso que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente vai pregar a palavra, quando a gente vai pegar uma Bíblia para ler, quando a gente está na casa do Senhor, porque a casa do Senhor precisa respeito. Então ali, a família dele estava lá fora. Todos que estavam lá fora era mãe e irmão, mãe adotivas e irmão adotivos. E os que estavam ali, ao redor dele, ouvindo a palavra deles, eram os filhos de Deus. Eram os filhos que estavam ali ouvindo o Pai falar, botando aquilo no coração, ouvindo aquela palavra atentamente. Eles não paravam de glorificar o Senhor, porque eles estavam alegres, eles estavam felizes. E a mãe dele talvez estivesse lá fora, por quê? Porque ela estava procurando o filho em algum lugar e foi achar ele no meio de muitos, pregando a palavra do Senhor, fazendo o que o pai dele queria que ele fizesse. Se Deus subiu e nos mandou o Consolador, é porque Ele quer que nós continue com Ele, continue falando da palavra dEle, continue evangelizando, continue pregando a palavra dEle a toda criatura. Foi o que Ele disse lá em João: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é isso que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Irmã, mas eu não tenho tempo de sair de casa, como é que eu vou pregar o evangelho? Você prega, hoje tem o telefone, que você fala uma coisa aqui, a pessoa ouve lá do outro lado. Então, se a pessoa está com problema, você vai lá, você fala de Deus para ela, você lê um versículo para ela, você fala que Deus vai livrar ela daquilo, que Deus vai dar refrigério, e deixa o coração daquela pessoa mais tranquilo, a mente fica mais sensata. Então você está pregando o evangelho,
Muitas vezes você chega no hospital para fazer uma consulta, tem uma pessoa ali chorando, muitas vezes porque perdeu um ente querido, muitas vezes porque está mesmo abalada pela doença, você chega para ela. Muitas vezes você pergunta, você já ouviu falar do médico Salvador? Ela vai dizer não. E tem esse médico aqui? Não. Ele está aqui sim. Você não pode ver ele, mas ele está te vendo. Ele está te vendo e ele é capaz de fazer tudo na tua vida. Ele é capaz de te curar agora. Assim tu siga o caminho dele. Muitas vezes, eu vou contar aqui um exemplo para vocês. Muitas vezes eu cheguei no hospital e aquelas enfermeiras, muitas delas, todas elas, quando amanhece o dia, ela tem uma palavra para a gente. Às vezes você está ali, cansada, naquele leito, naquele soro, e ela chega, passa a mão na tua cabeça e diz assim, não te preocupa, tem fé em Deus, Ele vai te curar. Eu recebi muito essas palavras das enfermeiras dentro dos hospitais. Não te preocupa, Deus vai te curar, Deus é contigo. E isso a gente fica maravilhado. Então o que aquela enfermeira está fazendo? Está pregando o evangelho para ti, ela está te dizendo que Deus existe. Não custa nada tu abrir tua boca e dizer, eu quero esse Deus para mim. Eu quero seguir o caminho desse Deus. Mas seguir não é dizer, hoje eu vou aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e amanhã ir para a festa, não. Aí não vale. Vale se você aceitar e se você seguir o caminho. Porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então vamos seguir a Ele para nós chegar até o Pai. É esta a palavra de hoje. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para todos e até amanhã.